Então, né, pessoal, para começar o nosso curso, né, a gente vai relembrar algumas coisas importantes aí, né, que vocês viram em estática, e vamos complementar com algumas coisas que vocês não devem ter visto, mas que vai ser de extrema importância para todo o decorrer do curso, tá certo? Então, vou insistir para vocês, deem muita atenção nessa parte que a gente vai ver agora, para vocês entenderem direitinho, principalmente, como trabalhar, né, com os diagramas de esforço, tá certo? Tende a ser a maior dificuldade dos alunos mesmo, já identifiquei isso. Então, vamos dar uma atenção aqui, vamos tirar dúvida, não vamos ficar com dúvida, tá certo? Por mais simples que pareça para você, coloca aqui, né, em comum a sua dúvida, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, né, o equilíbrio de um corpo, né, o equilíbrio de um corpo requer tanto o equilíbrio de forças, né, para evitar que o corpo sofra translação, né, quanto o equilíbrio de momentos para evitar que ele sofra rotação, né, lembrando que, mesmo que não estejam atuando ali momentos concentrados, né, um determinado par de forças atuando em sentidos contrários, né, podem também provocar ali um momento, né, formando um binário, tá certo? Então, o que a gente tem, né, nas equações de equilíbrio, né? Somatório de forças, né, em todas as direções igual a zero, e somatório de momentos, né, em relação a todos os eixos, né, também igual a zero, tá certo? É o que a gente tem aqui nas nossas equações de equilíbrio. Então, olha só, escrevendo aqui, né, essa equação 1.1, né, com componentes dos vetores f e m0, vocês notem que a 1.1 aqui, né, está na forma vetorial, tá certo? Então, eu posso decompô-la também, né? Então, somatório, né, das forças, aqui a gente usando como referência, né, o sistema de coordenadas cartesiano, x, y, z, né? Somatório de forças na direção x, y e z igual a zero, e somatório dos momentos em um determinado ponto, ou em qualquer ponto, seja da estrutura ou fora dela, né, o somatório de momentos, né, em relação àquele ponto, em torno do eixo x, em torno do eixo y, em torno do eixo z, igual a zero. Tá certo? Então, enquanto isso aí, zero dificuldade, isso aí vocês viram todos em mecânica geral. Né? Relembrando um pouco, né, das reações em apoios, tá certo? Também é importante, né, quando a gente vai montar o nosso diagrama de corpo livre, né, você reconhecer o que cada tipo de apoio oferece em termos de reação naquela estrutura, tá certo? Então aqui, né, os tipos de apoios mais comuns, né, roletes, né, a gente pode ter esse tipo aqui de apoio. A representação gráfica, né, é um pouco mais simples, obviamente. Normalmente a gente faz uma bolinha, né, e isso daqui, tá certo? Duas rodinhas, né? A gente vai ver essas determinações gráficas quando a gente fizer os diagramas de corpo livre também, né? Suporte basculante, né? A superfície sem atrito, tá certo? O que isso oferece, né, pessoal, em termos de reação? Esses tipos de apoio. Só uma força, tá certo? E com linha de ação conhecida, tá certo? Então, claro, né, por exemplo, essa superfície aqui, eu não tenho atrito. Que reação que essa superfície aqui, ó, né? Que reação que essa superfície aqui sem atrito oferece para essa barra aqui que está em contato com ela? Só uma reação aqui, né, normal a esse ponto de contato, tá certo? Então, e a mesma coisa aqui, ó, para os roletes. Eu só tenho uma reação vertical aqui, reação vertical, e aqui a mesma coisa, tá certo? Então, eu tenho uma incógnita, né, quando eu tenho esse tipo de apoio. Eu tenho uma incógnita para resolver, tá certo? Quando eu trato também de cabos e hastes, tá certo? A mesma coisa, né? Eu tenho uma incógnita. A reação aqui, ó, por exemplo, isso aqui está ligado com um cabo, né? O apoio seria um cabo. A reação que eu vou ter aqui nessa barra
ela vai ser uma força na própria direção do cabo. E a mesma coisa a haste, né? Sendo que o cabo, né, ele só vai oferecer reação se ele tiver sob tração, já a haste, né, ela pode também estar sob compressão, mas sempre na direção, né, do componente, ou do cabo ou da haste, tá certo? Então, isso aqui só relembrando, né, vocês viram tudo isso em mecânica geral, inclusive essas imagens são do livro de mecânica geral. Pino sem atrito ou articulação, tá certo? Então, o que eu digo, né? O pino sem atrito, né? É que ele é livre, né? Essa estrutura é livre para girar aqui, né? Em torno desse pino, né? Ou uma superfície rugosa, né? Diferente daqui, né? Da superfície sem atrito. Aí eu vou ter duas incógnitas. Ou uma força resultante, né? E o ângulo de direção dela, né? Em relação a um eixo de referência que eu adote, por exemplo, aqui, né? Nessa superfície, ou nessa aqui mesmo, né? Eu vou ter uma resultante, né? E um ângulo, né, que essa resultante forma em relação ao meu eixo vertical aqui, que eu assumi como referência. Poderia assumir o horizontal também como referência, sem problemas, né? Então, só para ficar claro, né, pessoal, isso aqui é um esquemático. Imagine que isso daqui, né, está sendo submetido a determinados esforços aqui, né, no restante dessa barra. E aí, qual é a reação que eu vou ter do meu pino, né? Eu vou ter duas incógnitas, ou duas forças, tá certo? Que aí eu vou colocar nas direções x e y, né? Eu trabalhando aqui no plano, tá certo? Ou eu posso trabalhar direto com a resultante e esse ângulo em relação a um eixo de referência. E por último, um tipo de apoio dos mais comuns também, o engaste. O engaste, né, é o tipo de apoio mais completo, né, que oferece mais reações, tá certo? Que dá mais estabilidade para a estrutura. E aí eu vou ter três incógnitas a serem determinadas quando eu tiver esse tipo de apoio, né? Que são o quê? O momento, porque ele impede rotação, então ele oferece um momento como reação para impedir rotações ali, né, no engaste, tá certo? E forças nas direções x e y também. Ou um momento, né, uma resultante de força e a direção, né, dessa força, né, o ângulo que ela forma com alguma referência. Então, já a primeira coisa aí para vocês fixarem, né, estou trabalhando com uma estrutura, né, eu tenho determinado tipo de apoio, eu já sei quantas reações aquele apoio oferece. Pode ser que uma das reações, em determinados casos, seja até nula, mas sempre coloquem todas as reações. Por exemplo, eu tenho um pino, coloquem lá as reações X e Y naquele pino para representar, né, aquela reação quando você for fazer o diagrama de corpo livre, tá certo? O engaste, coloque lá o momento e as forças na direção X e Y também, tá certo? Não tentem adivinhar a priori, não, que reação eu vou ter aqui? Não, você sabe que naquele tipo de apoio eu posso ter essas reações. Eu tenho duas incógnitas para determinar. Pode ser que uma, você, quando aplicar as equações de equilíbrio, descubra que é nula, mas coloque tudo que tem que colocar no apoio, tá certo? Isso é a primeira coisa que eu quero que vocês foquem aí. E como eu falei, né, a gente vai trabalhar aqui normalmente com esses tipos de reação e no plano, normalmente, né? Então, por isso que eu estou colocando aqui, né, forças nas direções x e y, né? Enfim, se a gente estivesse trabalhando no espaço, né, a gente teria mais equações aqui para determinar, né? Diagrama de corpo livre, né? Vocês também devem ter se deparado com esse conceito lá em mecânica geral, mas vamos lá. Para facilitar a visualização e o correto cálculo das reações e determinação dos esforços atuantes, né, desenha-se o componente a ser analisado da forma mais simples possível. Então, é aquele negócio, né, pessoal? A gente se depara com uma estrutura real. A gente, na hora de calcular, a gente vai fazer as nossas simplificações do desenho, vai assumir, né, os tipos de reação que ali atuam, porque às vezes não vai estar totalmente claro, né, nas estruturas reais, né, mas aí o que você assume? Você tende a ser mais conservador. Vamos falar disso um pouco mais adiante, né? Então a gente desenha da forma mais simples.
né? Primeiro pode ser a estrutura completa, depois que a gente identificar realmente o componente crítico daquela estrutura, fazemos o DCL daquele componente crítico, tá certo? E essa representação, né, vai ser acompanhada somente da representação dos esforços atuantes sobre a mesma, com suas corretas posições e direções. E isso é importantíssimo, né? Eu vou ter lá uma estrutura que está lá com um pino num lado, um engaste no outro, eu tenho esforços ali distribuídos ao longo da estrutura, forças concentradas, enfim, né? Para eu fazer o meu DCL, né, eu tenho que colocar esses esforços na estrutura, na direção e posição corretas, e as reações eu também tenho que representar, né, nas direções corretas, tá certo? A esta representação simplificada, né, do componente a gente chama de diagrama de corpo livre, DCL, tá certo? Então, pessoal, a gente vai ter sempre um roteirinho aqui, um caminho, né, para análise de estruturas ou de componentes estruturais aqui em Maxol 1 e vamos seguir com isso em Maxol 2, que é DCL, que eu posso precisar fazer mais de um, dependendo do problema, tá certo? DCL, aplicação das equações de equilíbrio, né? E depois de determinadas as reações com as equações de equilíbrio, determinação dos diagramas de esforços para depois calcular as tensões dos pontos que nos interessam, tá certo? Então, não vamos fugir disso, tá? Vai ser basicamente esse roteiro que a gente vai seguir, né? Na solução de problemas. Aqui, né, pessoal, só para a gente trazer aí um aspecto mais prático do que a gente está falando, desse DCL, por exemplo, né? Vamos para uma estrutura real, né? Isso aqui é um descarregador de navio, tá certo? Que, né, isso aqui deve ser lá no Porto do Espírito Santo, né, provavelmente, uma estrutura enorme. Então, ó, temos toda essa estrutura aqui, né, de suporte e para movimentação desse descarregador de navio, tá certo? Isso daqui agora eu tenho até que ter certeza se é um carregador ou um descarregador. Não, mas tem uma caçamba assim, tem uma para baixar aqui, né? Pega com a caçamba, né? Volta, aí a lança, né? Aí isso aqui vai correr e vai despejar numa esteira que passa aqui, tá certo? É assim que funciona, né? Então, olha só, eu tenho toda essa estrutura aqui para analisar, né? Uma estrutura, né, em 3 dimensões, tá certo? Tudo direitinho aí. E eu tenho essa minha lança. Pessoal, qual vocês acham aqui que é a estrutura crítica, o componente crítico desse descarregador de navio? Na lança, professor. A lança, né? Acho que o mais importante, em termos de componente, é a lança, mas que vai ter que dar melhores solicitações seriam os parafusos das juntas, né? Mais ou menos, né? Mas assim, tudo bem. Vamos ficar com essa informação, né? Provavelmente eu vou ter grandes esforços por aqui, eu acho que é isso que você está querendo dizer, né? Por aqui, né, onde tem um cabo, ó, eu tenho um cabo ligado aqui, tá certo? Mas está tudo ligado a quê? A lança, não é isso? Então, se eu for pensar num DCL, claro, posso fazer um DCL do corpo todo, sem problema nenhum, hoje está cada vez mais fácil trabalhar com estruturas em 3 dimensões, você tem softwares para isso. Mas vamos lá, vou pensar aqui e analisar na mão primeiro, né, para fazer uma análise preliminar. Eu posso tratar isso aqui como uma estrutura plana, né, só colocando aqui, ó, as barras aqui interligadas, tá certo? E representando, ó, todas as conexões aqui, ó, quando eu coloco essas bolinhas, né, eu estou representando como se fosse um pino aí, tá certo? Ou seja, está livre para girar, né? Não é assim, nem nas estruturas treliçadas, né? Como a gente vai ver as representações, vocês devem ter visto também bastante lá em mecânica geral, né? A gente representa as barras ligadas na treliça como sendo todas ligadas por pinos. Não é isso que acontece, na verdade, na prática, mas essa é a hipótese mais conservadora, vamos dizer assim, né? E a gente usa muito isso na prática, tá certo? Então, olha só, vou simplificar isso daqui, porque isso daqui não me interessa muito, porque isso daqui, ó, isso daqui é rígido bastante para eu não me preocupar.
E ele não está submetido a tão grandes esforços. Essa estrutura aqui, tá certo? Eu não estou falando essa ligação aqui. Aí a gente já pode ter algo um pouco mais relevante. E aí, ó, representa o cabo aqui, né? Aqui, ó, seria a caçamba, né? Em movimentação, né? Vai até a ponta aqui, desce no navio, como eu falei, né? E depois volta aqui, tá certo? Então, essa estrutura, na verdade, ela funciona, inclusive, com um carregamento variável no tempo, né? E por isso exige uma análise além da análise estática, né? Uma análise também de fadiga, tá certo? Análise dinâmica, se for o caso, dependendo das velocidades aí, mas enfim, essas coisas vocês vão ver mais adiante, né? Então, olha só, fiz aqui uma coisa mais simplificada e identifico aqui a lança, né, como o componente mais crítico. Então, vou fazer o DCL da lança aqui agora, especificamente. E aí, olha só, olha o DCL, né? Aqui eu estou assumindo, né, onde ela está ligada aqui com o suporte, eu estou assumindo com uma ligação pinada, né? Eu não tenho como garantir que essa conexão aí com a estrutura também impede rotações, né? Ela pode não ser rígida o suficiente, então eu uso a hipótese mais simplificadora, né? A hipótese mais conservadora, tá certo? Por quê? De novo, se eu tenho um engaste ali, eu tenho uma estrutura um pouco mais estável, tá certo? Mas eu não posso garantir isso, então uso a hipótese mais conservadora. Então digo, sei lá, isso aí tem um pino, né? E eu tenho, né, duas reações aí, vertical e horizontal. Eu tenho aqui, ó, um peso próprio para representar, claro que não é irrelevante, né? O peso próprio dessa viga, então eu tenho que representá-lo aqui. Eu tenho aqui, ó, a reação de tração do cabo, aí percebam, né? Direção do cabo, tranquilo, né? E aqui eu tenho a carga móvel, tá certo? Isso aqui vai se movimentar, né? Daqui aí até onde chegar lá para despejar a esteira, pode ser até aqui, né? Fazendo uma análise, né, também prévia, identifiquei isso aqui como uma seção crítica. Isso aí a gente vai aprender, né, quando a gente for calculando os nossos diagramas de esforço, para definir onde os esforços são máximos, tá certo? Então isso aqui é mais para ilustrar o que a gente está falando até agora. Tudo isso aqui, pessoal, vocês vão ser capazes de determinar, né, lá ao final do curso, né? Essa é a nossa intenção, né? Então, olha só, eu tenho aqui, ó, essa seção, né? Aí essa aqui, ó, essa lança, né? A seção dela é uma viga que a gente chama de viga caixão, né? Ou viga retangular vazada, tá certo? E quais são as tensões, né, que vão ocorrer aqui nessa seção crítica? Eu vou ter uma tensão de cisalhamento devido ao esforço cortante, que tem esse comportamento aqui, é um comportamento parabólico, isso eu cheguei a comentar até com vocês, né? Mas a gente vai também aprender a verificar isso, entender o porquê disso. E tem também um momento fletor, tá certo? Que vai variar, né? O momento fletor que vai provocar tensões de flexão, né? Vai ser o nosso capítulo 4, não é isso? Que tem esse comportamento aqui, as tensões devido à flexão, deve ter um comportamento linear ao longo da seção, e percebam, né? Aqui na parte de cima, realmente eu tenho uma tração, né? A lança sendo puxada aqui, ó. Então, eu tenho tração em cima e compressão embaixo, como está representado aqui. Mas tudo, ó, partiu desse DCL aqui, com as reações colocadas nas direções corretas, nas posições corretas e os esforços também. Professor? Diga. Não precisa confundir, mas acho que eu lembro de ter lido que havia uma relação entre o cortante e o momento, o fletor, que o momento ele seria integral do cortante. Sim, na verdade, as forças cortantes, né, que a gente vai aprender a fazer, né, esse diagrama de esforço cortante, né, para você chegar na equação de momento, você integra, realmente, você determina a equação do esforço cortante e, a partir dela, você pode chegar na equação de momento, por integração. Aí teria que aplicar constante de integração, enfim, esse tipo de coisa, com as condições de contorno, mas é isso mesmo, tem uma relação, né? Mas a gente vai ver isso. Então,
Pois é, mas tipo, se é uma relação de integração entre eles, então os gráficos não estariam trocados? Tipo, Como uma coisa assim? linear seria integrada e se Não, não, transformaria. não, 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 não. Aí não vamos confundir. Uma coisa é esforço e outra coisa é tensão. Uhum. O comportamento do esforço, né, ao longo da estrutura, do esforço de momento, né, realmente do momento é a integração do esforço cortante, tá certo? Por exemplo, se eu tenho uma equação de primeira ordem, né, para o esforço cortante, que vai ser o caso aqui, tá certo? Porque eu tenho um esforço uniformemente distribuído. Quando eu tenho um esforço uniformemente distribuído, fatalmente a minha equação de esforço cortante, a gente vai ver isso também, tá certo? Vai ser uma equação do primeiro grau. A de momento, consequentemente, vai ser uma equação do segundo grau, né? Mas aí aqui, ó, na seção crítica, né, eu vou ter um valor de momento e um valor de esforço cortante, que vai valer para a seção toda. E o equacionamento para cálculo das tensões devido a esforço cortante, que vão gerar cisalhamento, e devido ao momento, que vai gerar uma tensão normal de flexão, né, vão levar a um comportamento linear para a tensão normal e um comportamento parabólico para a tensão de cisalhamento devido ao esforço cortante. Tudo bem? São coisas diferentes aí. Ah, sim, eu entendi agora. Muito obrigado. Nada. Ó, sigamos assim, tá certo? Então, aqui de novo, né, só alguns exemplos, né, ilustrando aí como a gente faria diagramas de corpo livre, por exemplo, nessa estrutura aqui, né, eu tenho um camarada, né, segurando aí o poste por uma corda, tentando, né, possivelmente puxar, colocar em pé, enfim, está segurando nessa posição especificamente, aí é aquele negócio, né, a análise estática é a análise daquele momento, a partir do momento que eu começo a subir mais esse poste ou descer mais, né, as coisas vão se alterando, tá certo? Aí o que eu represento aqui, ó? Ele está apoiado aqui, pessoal, tanto aqui, ó, na horizontal quanto na vertical, né? Eu poderia ter duas forças aqui ou simplesmente colocar uma resultante aqui, que também é uma incógnita para mim, tanto que eu coloco, né, R e alfa, né? E aí coloco também aqui, ó, a força de tração, tá certo? E, obviamente, o peso próprio do poste, né? Que aí eu sempre represento, né, o peso próprio no centroide da seção e, claro, né, a força-peso sempre para baixo, tá certo? Aí aqui, né, tem alguns métodos para resolver. Aqui eu tenho forças que se cruzam, né? E aí eu tenho como utilizar alguns métodos lá da mecânica geral, né? Para aliar, né, as equações de equilíbrio. Às vezes facilita, né? Mas sendo um problema estaticamente determinado, né, as equações de equilíbrio são suficientes, né? Vamos lá, pessoal, vamos resolver um exemplo aqui. Então eu vou dar um tempinho, tá, para vocês montarem, né, o DCL dessa estrutura, tá certo? E tentarem determinar, né, o que está sendo pedido aqui, né, essas reações nos pontos, né, A e C, tá certo? Sendo que eu tenho aqui, ó, tudo ligado por pinos aqui, tá certo? Aqui eu tenho uma barra de seção circular, aqui uma barra de seção retangular, mas isso para o cálculo de esforços não faz diferença nenhuma. É claro que vai fazer, né? A seção transversal vai fazer diferença quando eu for calcular tensões, mas para análise de esforços, diferença nenhuma. Vou dar 10 minutos para vocês tentarem montar esse DCL, tá certo? Da estrutura toda, e já tentarem determinar as reações. Então vamos lá, pessoal, vamos trabalhar um pouquinho aí. Bom, mas vamos lá. Um exemplo, né? Vou apresentar a solução aqui. É um exemplo bem simples, né, pessoal? Primeira coisa, quando eu for fazer o DCL da estrutura toda, pessoal, como vão ficar as reações? Vamos lá, ó. Pino, né? Então, duas forças, fazer uma força e um ângulo. Mas o mais comum é a gente trabalhar realmente com as duas componentes de força, vertical e horizontal. Tudo bem? Então, aqui eu teria a X e a Y, né? Porque eu tenho um pino, e aqui também eu tenho um pino, então tenho CX e CY. Eu estou arbitrando aqui, tá certo, pessoal? As
os sentidos, né? As direções eu não tenho muito o que inventar, trabalho nas direções X e Y, eu estou no plano mesmo, né? Mas os sentidos eu vou arbitrar. Dependendo do sinal que eu obtiver aplicando as equações de equilíbrio, né, eu já sei que esse sentido que eu arbitrei está certo ou está errado, tá certo? Então não tem que se preocupar a priori com o sentido. Às vezes fica muito fácil, né, da gente saber qual é o sentido da reação, mas enfim, não tem que ter essa preocupação, né? Aqui, né, pessoal, eu só represento realmente essa força vertical aqui, tá certo? Não vão inventar, não, aqui é um pino, então eu vou colocar também aqui um BY e um BX aqui. Não inventa esse tipo de coisa, já vi isso acontecer. Entendam o seguinte, pessoal, quando a gente representa uma reação aqui no apoio, é para representar algo que foi da estrutura que foi retirado, e eu estou representando só por um esforço. Por exemplo, aqui eu tinha um apoio, né, de pino. Tirei aquilo do desenho. Mas o que aquilo representa em termos de esforços? Isso aqui, tá certo? A X e a Y. É esse o sentido, né? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho um pino, beleza. Só que aqui, ó, eu tenho essa barra inclinada e essa barra aqui vertical. Se eu tirar uma das barras, pessoal, e quiser fazer o DCL só de uma delas, aí sim, nesse pino aqui, eu tenho que representar o que ele transmite em termos de esforços para esse ponto aqui dessa barra. A gente vai ver isso daqui, tá certo? Então, não coloquem mais reações, né, mais forças do que realmente vocês devem colocar no DCL, tá certo? Vamos ter cuidado com isso. Então, olha só, fazendo o DCL da estrutura toda, é um primeiro DCL que a gente pode fazer, e aí, ó, aplicando as equações, né, de equilíbrio estático, né? O que eu optei por fazer aqui, ó? Eu apliquei um somatório de momentos em relação ao ponto C. Eu poderia fazer em relação ao ponto A, enfim, né? O ideal é você escolher algum ponto onde eu tenha incógnitas. Por quê? Quando eu faço o somatório de momentos em relação a um ponto, as forças que atuam naquele ponto, obviamente, não entram no somatório. Então, eu elimino algumas incógnitas aí, né, da minha equação, tá certo? Então, ó, aqui eu optei por fazer somatório de forças ou de momentos na direção ou no ponto C, tá certo? Aí uma coisa importante, a convenção, pessoal, que vocês vão assumir para esse somatório. A gente aqui, né, no curso de Maxwell 1, a nossa convenção vai ser o que estiver provocando momento no ponto C, ou no ponto que a gente estiver analisando, obviamente, no sentido anti-horário, vai entrar positivo no somatório. Tá certo? O que estiver provocando momento no sentido horário, vai entrar negativo. Essa vai ser a nossa convenção. Então, já anotem isso aí, já gravem isso daí. Né? Professor, poderia usar outra convenção? Poderia. Mas aí, para evitar confusões, né, pessoal, é bom a gente manter aí uma convenção única aí, para a gente ficar, né, não ficar mudando de problema para problema, porque quando eu tenho muitos esforços, isso tende a ficar mais complicado, né? Então, mantenha uma convenção, segue nela e assim vai funcionar. Então, somatório de momentos igual a zero. O que provoca momento aqui no ponto C, né, pessoal? O AY provoca momento aqui no ponto C? Não, por quê? Porque a linha de ação dela, né, o que vai importar, né, pessoal, não é o ponto de atuação da força, não é o ponto de atuação da força para o cálculo de momento. O que vai interessar é a distância da projeção da linha de ação dela até o ponto onde eu estou querendo analisar, né? Traçando uma perpendicular dessa linha de ação até o ponto que eu quero analisar. É assim que a gente define braço de momento. A gente vai ver alguns problemas aqui, né, onde isso vai ficar mais claro, né? Porque a gente não fazer esse tipo de confusão. Então, ó, a linha de ação do AY passa no ponto C, então ele não gera momento no ponto C, essa força Y. A força AX, ó, aí eu tenho uma distância, né? Olha a linha de ação dela aqui, eu traçando uma perpendicular, eu tenho uma distância aqui para o ponto C de 0,6. E nesse sentido que eu arbitrei, ela provoca momento aqui no sentido horário ou anti-horário? Olha o giro em torno de C, ó, do AX, então ela entra positiva aqui no somatório. AX vezes 0,6. Né? E essa força de 30 aqui também, né, pessoal?
esse esforço externo aqui de 30 também provoca momento aqui, ó, no sentido horário. Então, ela entra negativo aqui. Qual é o braço de momento? Né? Olha a linha de ação, traçando uma vertical, né? 0,8. Né? Porque essa é uma outra confusão que faz. Né? Gente que vai usar essa distância aqui para calcular o momento que essa força gera. Cuidado, o braço de momento de uma força em relação a um ponto, ele é dado por uma perpendicular da linha de ação da força até o ponto. É isso aqui, né? É essa distância. Tá? Então, isso daqui já vai me dar a x, pessoal. É que eu só tenho a x como incógnita, né? Vou igualar isso aqui a zero. Então, a x é igual a 40. E percebam, deu positivo. Então, esse sentido que eu arbitrei aqui, ó, tá correto. Então, eu tenho uma reação nesse sentido aqui de 40. Pessoal, então, essa barra aqui, ó, está sob tração ou sob compressão, essa barra AB? Sobre compressão. Compressão, né? Tá certo, compressão. Perfeito. Depois a gente vai ver, né, no diagrama de esforços, as convenções dos esforços, enfim, vai ficar mais claro. E aí, olha só, aí posso aplicar para esse DCL duas outras equações de equilíbrio. Eu já apliquei um somatório de momentos. Pessoal, você aplica, por exemplo, no plano, é uma somatória de momentos. Porque se você aplicar somatória de momentos em relação a outro ponto, só o que você vai ter é uma equação linearmente dependente daquela primeira. Então, é um somatório de momentos, um somatório de forças na direção X e um somatório na direção Y. Tá certo? Então, ó, somatório de forças na direção X. Só o que eu consigo concluir com esse somatório aqui de força na direção X, por enquanto, ó, quais são as duas forças que tem na direção X aqui, ó? AX e CX. Então, e as duas, ó, e aí, de novo, a convenção, o que tiver para a direita, eu considero positivo nesse somatório de forças na direção X. Né? Então, as duas eu arbitrei no sentido positivo. Então, AX mais CX, né, igual a zero. Então, só o que eu vou ter aqui é que CX é igual a menos AX. Como eu já determinei AX aqui, ó, por isso que eu comecei pelo somatório de momentos, né? Então, CX é igual a menos 40. Então, o que isso me informa? Que o sentido que eu arbitrei aqui para CX está errado. Então, na verdade, o meu CX aqui, né, pessoal, a reação CX é no sentido oposto a que eu arbitrei aqui, né? É nesse sentido aqui, a reação CX. E aí, olha, o somatório das forças na direção Y, a minha terceira equação de equilíbrio aplicada a esse DCL. Né? Quais são as forças na direção Y? AY e CY, ambas no sentido positivo, para cima, né? E a força externa para baixo. Então, AY mais CY menos 30 igual a zero. Então, só o que eu posso, só o que me informa. Oi? Só uma parte que eu não entendi. Por que CX está no contrário e não AX mesmo? É só porque eu não entendi essa parte? Porque é o seguinte, olha. O AX aqui, eu calculei o AX e deu positivo. Não deu? Eu aplicando aqui o somatório de momentos, o AX deu positivo. Então, o sentido do AX que eu arbitrei está correto. Ah, sim, entendi. Tá certo? É simplesmente por isso. Aí aqui, eu aplicando outra equação de equilíbrio, o CX deu que é igual a menos AX. Como o AX é positivo, então menos com mais vai dar menos. Então, o CX deu negativo, então o CX é que está no sentido errado. Tá certo? Isso tudo porque eu fiz a convenção no início, né? Se eu tivesse feito outra convenção, ia dar inverso. Isso. Se você colocasse, ó, o CX no sentido correto, arbitrasse aí no sentido correto, né? E aqui é fácil perceber que realmente era para lá a reação. Aqui era mais por um aspecto didático mesmo, né? Então, se você coloca nesse sentido, como é que ia ficar esse somatório de forças aqui, ó? Ia ficar AX, que está no sentido positivo, menos CX, porque ó, CX estaria para a esquerda, né? Igual a zero. E o que ia me dar isso? Que CX seria igual a AX. O valor do CX ia dar positivo, ou seja, o meu sentido estaria correto, para a esquerda. Ok, professor. Obrigado. Beleza. E agora o somatório de força na direção Y. Só onde eu posso chegar aqui é que AY mais CY é igual a 30, com essa equação de equilíbrio. Então, ainda tenho como incógnitas, né? AY e CY, mas esse meu DCL já deu o que tinha que dar. Não importa.
Pode depois, né, por curiosidade, vou fazer então também somatório de momentos em relação a B. Você vai achar equações linearmente dependentes das outras que você já determinou. Não te ajuda. Tá certo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Outro DCL. Vou fazer um DCL de uma das barras isoladas. Tá certo? E aí, ó, aqui, né, eu optei por essa barra. Professor? Oi. Pode voltar, por exemplo. Você pode explicar de novo a parte do AX na somatória de momentos? Claro. Aqui, ó. Somatório de momentos em relação ao ponto C. Esse ponto aqui, né? Então, nenhuma dessas duas forças entra no somatório, obviamente. Estão atuando no ponto, né? O AY também não entra no somatório desses momentos. Tá certo? Tudo bem até aqui, né? Porque a linha de ação de AY passa lá. O AX, ó. O AX, no sentido que eu arbitrei aqui, ele gera um momento aqui no ponto C no sentido anti-horário. Para a nossa convenção, né, o que gera momento no sentido horário aqui, entra positivo no somatório. Essa vai ser a nossa convenção. E aí, o que é que eu coloco? A força vezes o braço do momento. Né? Que é essa distância aqui, ó, da perpendicular da linha de ação da força até o ponto que me interessa. Então, 0,6. Né? Aqui, ó, essa força de 30 gera um momento aqui no sentido horário. Né? Então, ela entra menos 30 aqui no somatório. Né? Menos 30 vezes 0,8, que é o braço de momento dela. Igual isso a zero, qual é a única incógnita? AX. Passo isso daqui para o outro lado, dá 40. Se eu tivesse arbitrado no outro sentido, ó, o AX, né? Aqui, ó, o AX, o momento gerado por AX ia dar menos. Por quê? No outro sentido, o momento gerado por AX seria no sentido horário, então menos. Quando eu fizesse o jogo de sinal aqui, ia dar negativo, então ia ter que inverter o sentido de novo. Ficou claro agora? Ficou. Obrigado. Beleza. Professor. Oi, pois não. Pode explicar de novo o que acontece no ponto B, porque o ponto B não tem a força do eixo X? As reações? Não, sim. Porque, olha, entendi, tudo bem, não tem problema. Porque é o seguinte, aqui, as forças que atuam nesse pino, que é o elemento de ligação aí, né, estão atuando nessa barra e nessa barra, tá certo? E eu não tirei essas barras aqui, ó, do problema. Eu fiz um DCL completo com as duas barras. Então, eu não tenho que representar aqui, na forma de esforços, o que essas barras provocam nesse pino. Por quê? As barras seguem no problema, seguem no desenho. Tá certo? Eu só tenho que representar, né, o que um determinado componente oferece em termos de reação num ponto quando eu tiro aquele componente do desenho. Tá certo? Porque aqui, ó, tá tudo conectado, né? O que essa barra aqui provoca de força nesse pino são exatamente essas forças aqui que estão aparecendo no desenho. Agora, só para ficar mais claro, ó, quando eu fizer o DCL só dessa barra aqui, eu tirando essa barra do desenho, essas forças aqui, a influência dessas forças nesse ponto tem que aparecer. Aí, eu represento aqui, ó, BY e BZ. Porque no ponto BY e BZ, mas eu poderia aqui, tranquilamente, colocar CY e CZ. Tá certo? Por quê? São essas forças aqui, as mesmas forças lá que atuam na barra, né, de reação CY e CZ, vão atuar em toda a barra e vão estar atuando nesse pino aqui também. Ficou claro agora? Sim, professor. Estou gostando, sigam assim. Então, olha só, vou fazer um outro DCL, então aqui é óbvio, né? Eu não vou colocar só essa força. Por quê? Eu tirei um outro elemento estrutural aqui. Esse elemento estrutural faz força nessa barra aqui, por meio desse pino. Então, eu tenho que representar as forças que esse elemento aqui que eu tirei faz. Tá certo? Então, ó, é um pino, então eu posso representar aqui duas forças. Aqui, eu poderia até, pessoal, depois quando a gente for pegando mais o jeito, por enquanto a gente está ainda, né, reconhecendo a forma de trabalhar. Mas aqui, ó, a gente não tem nenhuma dúvida que a força resultante dessa barra, nesse ponto aqui, é na própria direção da barra.
Porque, ó, lembrem do conceito lá, né? Elementos, né, de uma treliça, por exemplo, ligadas só por pinos nas extremidades e sem nenhum esforço, né, ao longo dela, tá certo? A força resultante que atua nessa barra vai ser o quê? Na direção da barra. Tá certo? Ok? Então, vamos lá. Vamos dizer que a gente não vai trabalhar com esse conceito, mas eu sei que aqui eu tenho duas forças. Oi? Pois não. Lá no início, você falou que... Lá no início daquela situação da lança, você falou que a estrutura da lança não podia ser considerada como uma treliça. Então, no caso... A estrutura da lança não pode... Não foi isso. Eu não falei isso, não. Poderia ser considerada como uma treliça. Aquela estrutura de apoio... Isso. Ela é uma estrutura treliçada, né? Eu tenho barras ali, passando ali, né? Transversais, enfim, contraventos, contraventamentos. Mas eu não estou interessado em analisar aquela estrutura, porque ela é rígida o suficiente para eu não me preocupar com ela. Ninguém vai fazer um suporte de uma lança, até porque tem uma cabine ali, né, de operação lá em cima, né? Economizando material, né? Então, não é crítico para mim aquilo ali, né? Ela é rígida o suficiente para eu não me preocupar com ela. Então, por isso que eu disse, o componente crítico é a lança, até porque é na lança que eu tenho esforços variáveis, tá certo? Ali, claro, os esforços vão ser transmitidos para aquela estrutura, né? Ela vai suportar também as cargas, né? Mas é aquele negócio, eu peguei ali num ponto, né? Então eu vou ter, por exemplo, uma reação vertical daquela lança, né? Naquela estrutura devido ao peso próprio, mas eu vou ter também uma reação horizontal porque eu tenho um cabo inclinado ali, tá certo? Essas coisas vão ficar um pouco mais claras quando a gente for resolvendo problemas um pouco mais complicados, tá certo? Por hora, tá satisfeito com o esclarecimento? Pai d'égua, professor, pai d'égua, obrigado. Beleza. Então, de novo, pessoal, tirei, olha só, né? Vamos esquecer aquela questão conceitual de elementos, né, ligados só por pinos nas extremidades, vamos esquecer isso. Aqui eu tenho um pino no qual estava ligado uma barra, que eu tirei, né? O que essa barra que eu tirei consegue transmitir para esse pino e, consequentemente, para essa barra horizontal, né, por meio desse pino, são dois esforços, uma força vertical e uma horizontal, ou uma força resultante, né, que eu teria que determinar uma direção. Então, duas incógnitas eu coloco aqui, ó. Por isso que eu disse, né, reconheçam o seguinte, não, ó, eu vou representar os esforços num pino, né, eu posso ter duas forças ali, eu vou ter duas incógnitas ali, né, para serem determinados com as minhas equações de equilíbrio. Professor? Oi, diga. Esse BX, no caso, ele foi arbitrário. É BX aqui, né? BZ, mas é BX, né? Oi, sim, diga. É arbitrário, né, essa direção dele? O sentido é. A direção não. A direção é vertical e horizontal. O sentido é arbitrário. Pode não ser nesse sentido aí. A gente vai ver. Né? Então, olha só. Agora eu vou aplicar aqui, ó, as equações de equilíbrio nesse DCL. Aí o que é que eu posso fazer? Né? Como eu estou interessado nesses esforços aqui, o que é que eu posso fazer? Né? Somatório de momentos em relação a B. Por quê? Ó, nenhuma dessas forças aqui entra no somatório, entram só essas duas. Tá certo, pessoal? Sem mistério. Somatório de momentos na direção B igual a zero. O que provoca momento aqui, pessoal, no ponto B? O AX provoca momento no ponto B? Não, professor. Não. Né? A linha de ação dela passa por lá. Só o AY provocaria, né? Então, o que eu tenho aqui nessa equação de equilíbrio? O AY eu arbitrei para cima, ó. Então vai ficar o AY gerando um momento aqui no sentido horário, então entra negativo aqui, então menos AY vezes 0,8 igual a zero. Então, AY vai ser igual a zero. Tá certo? Então, eu não tenho reação vertical nesse elemento aqui. Então, de novo, ó, aquele conceito, né? Elementos, né? Um elemento de barra, né? Ligado só por pinos em suas extremidades, tá certo? E sem esforços, né? Transversais ao longo desse elemento, a resultante da força nesse elemento de barra
vai ser na própria direção do elemento. Ok? Não é? E tanto que aqui, ó, eu só tenho a x atuando aqui. Então, qual é a resultante da força nesse elemento de barra? É uma força compressiva na direção x. Tá certo? Oi? Só para lembrar, isso era o que chamava de membro de duas forças? Isso. Mas aí, no agora caso... é claro, né? Agora, se eu tivesse peso próprio aqui, forças cruzadas, né? Entre si, tá certo? Num ponto, né? Forças concorrentes. Esses conceitos podem ajudar em problemas complicados, mas aplicando corretamente, fazendo os DCLs corretamente e aplicando as equações de equilíbrio, tá certo? Corretamente, você nem precisa desses conceitos. Só que, se aqui eu já tivesse esse conceito, pessoal, né? Claro, eu já ia saber que o AY era nulo aqui. Então, nem precisaria fazer esse segundo DCL. Não é isso? Mas, de novo, eu quero, nesse momento, vocês só pensando em DCL e equação de equilíbrio. Nem precisa ainda recorrer aos conceitos lá da mecânica geral, não. Daqueles outros métodos, tá certo? Porque eu quero que vocês entendam bem isso daqui. Então, o AY sendo zero, isso me dá que o CY é igual a 30, correto? E o sentido para cima está correto. Por quê? Deu positivo. Tá certo? O CY é igual a 30. Né? Então, só o que estava errado, só o que a gente arbitrou errado aqui foi o CX. Né? Então, olha só. Aqui eu tenho 30 e aqui 40. Né? Para cá, para cá. Quanto é essa resultante, pessoal, dessa força? 50. 50, né? 50. É um pitaróide perfeito aí, quando a gente for tirar a resultante. E ela seria em que direção? Nessa direção aqui. Na direção da própria barra. Tração. Tá certo? E seria tração. Seria tração. Né? E aí, qual é a direção? É a direção da barra, e aí essa inclinação eu tenho, né? Porque, aqui eu tenho esses dois catetos, tem isso daqui, eu tenho como determinar facilmente essa direção aqui. Tá certo? Mas isso nem estou pedindo aqui por enquanto. Né? Mas só para vocês terem clareza disso. De novo, a resultante na direção da barra. Depois façam esse cálculo, né, da resultante, e aí calculem aqui por meio, por exemplo, do cosseno desse ângulo aqui, cosseno desse ângulo aqui, né, o arco cosseno, né, você tendo aqui as duas forças de 50 e de 40, quanto vai dar esse arco cosseno, né, então quanto seria esse ângulo? Vocês vão ver que é igual a esse ângulo aqui, ou seja, essa resultante está na direção dessa barra, porque isso é um elemento de duas forças, tá certo? Aí você me pergunta, não, mas não tem só duas forças. Tem. Por quê? As componentes, pessoal, são artifícios matemáticos. O que eu tenho mesmo é a resultante. Né? Tá certo? Ok? Pois é. Não, quando eu respondi a questão, desculpa, eu meio que fiz pelo esse modo que o senhor está querendo que a gente faça, né? Eu resolvi pelo método dos nós, que eu achei mais fácil. Só que aí, na resposta, a gente encontra os componentes gerais, né, das duas barras. Aí depois tem que decompor, aí o cálculo fica maior, então, pelo seu método é bem melhor. Mas a gente acha os dois, 50 e 30 para cada barra. Tá ok. Por isso que eu quero, pessoal, assim, né, que vocês adotem o procedimento que a gente estabelecer aqui. Vai facilitar a vida, tá certo? Essas convenções que a gente está usando, adotem, tá certo? Porque isso vai facilitar o nosso entendimento aí nas questões mais complicadas também. Ok, né? Então tá aqui, aqui as reações, né? Esse material depois eu vou passar para vocês. Tudo bem? Sem dúvidas aqui, né, pessoal? Um probleminha bem simples, mas que deu para a gente explorar bastante coisas, né? Então, olha só, de novo, né? Seguindo com a nossa revisão aí, vamos relembrar, né, como a gente trabalha com cargas distribuídas, tá certo? Então, aqui, né, eu coloquei uma carga bem genérica, né? Aí aqui, obviamente, a gente teria que trabalhar, né, como é uma função aqui, contínua, né? A gente teria que trabalhar com integração, tá certo? Lembrem, né? Como é que a gente calcula a resultante de um esforço distribuído? É a integral, né, da função descrita por aquele esforço distribuído. Então, aqui, obviamente, né,
Eu teria que ter alguma informação de como se comporta essa curva aqui, tá certo? Ou divido ela em duas partes. Por exemplo, até aqui ela se comporta como um polinômio do, sei lá, quarto grau. A partir daqui, quase como uma parábola. Às vezes a gente tem que fazer esse tipo de simplificação também. Então, posso trabalhar com duas partes, mas vou ter que integrar a função descrita por aquilo ali, tá certo? Por aquele esforço. E a localização dessa força representativa, né? A localização dessa força representativa é dada, né, pelo cálculo do momento estático, né, desse esforço, tá certo? Que é a própria integração, né, dos momentos estáticos, tá certo? Ou de uma coordenada x que eu vou arbitrar aqui, tá certo? Integrando na área, né, dividido pela integral da área, tá certo? Então é assim que a gente determina esse centroide. Mas isso aqui, por enquanto, a gente não vai trabalhar com coisas complicadas desse jeito, né? Com funções. A gente vai trabalhar com esforços simples, onde a gente consegue tranquilamente determinar, por meio do cálculo da área daquele esforço, né? O seu esforço representativo e o centroide daquela área também, né? A gente tem à disposição aí na literatura. Tá certo? Então, uma carga distribuída pode ser caracterizada por uma curva representando a carga ômega, né, sustentada por unidade de comprimento. Tá certo? Então, aqui, né, uma carga linearmente distribuída. Então, força por unidade de comprimento. Né? Se fosse distribuída, por exemplo, numa placa, aí seria força por unidade de ar, enfim. Né? Mas aqui a gente vai trabalhar de novo, né, com elementos planos, né, em uma direção aí, esses esforços distribuídos. No cálculo das reações, aí é que está, né? Uma carga distribuída pode ser representada por uma carga concentrada com intensidade igual à área sobre a curva de carga e linha de ação passando pelo centroide da área que representa a carga distribuída. Tá certo? Isso, pessoal, essa representação, né, é só para o cálculo das reações. Tá certo? A gente vai ver aqui, quando a gente vai trabalhar com o diagrama de esforços, tá certo? Ao longo da estrutura, a gente volta, né, com o esforço distribuído, tá certo? A gente não trabalha na determinação dos diagramas de esforços com as forças representativas, tá? Então, já tenho mais essa informação também, né? Mas a gente vai ver, né, como trabalhar com isso, não precisa se preocupar por enquanto. Mas vamos lá, de novo, mais um exemplo aqui para a gente lembrar, né, de como trabalhar, tá certo, com esses esforços, com essas cargas distribuídas, tá certo? Vou logo apresentar esse exemplo, tá certo, pessoal? Que a gente vai fechar com ele, né, e depois a gente vai entrar realmente nos diagramas de esforço, aí fica para a próxima aula. Então vamos lá, ó. Essa carga aqui, ó, é uma carga que forma aí, ó, na forma de trapézio, né? Então, ó, o trapézio, tudo bem, se você pode ir na literatura, mas eu não sei bem o equacionamento, eu não tenho de cabeça o equacionamento da área do trapézio, por exemplo. Na verdade, eu até tenho, né? Mas vamos dizer que a gente não tivesse, né? Seria base menor, mais base maior, vezes H, né? Sobre 2. Mas o centroide, né? Eu não tenho essa forma direta de determinar o centroide, tá certo? Então, eu teria que dividir realmente em duas áreas, tá? Aqui, pessoal, ó, isso aqui foi um problema, né, que eu puxei resolvido acho que é do Bier. Ele fez a seguinte divisão de áreas, ele dividiu em 2 triângulos. Eu faria, né, e aí eu peço depois para vocês, em forma de exercício, fazerem, né, a divisão, na verdade, por um retângulo, né, que seria aqui um esforço uniformemente distribuído, e um triângulo. Depois façam, tudo bem? Vocês vão ver que vão chegar nos mesmos resultados, né, enfim. Então, olha só, dividindo em 2 triângulos, como ele fez aqui, né, ele fez esse triângulo e esse aqui, eita, ficou legal. Esse aqui, né, e esse daqui, tá certo? Aí, aquele negócio, né? Eu acho que montar uma tabelinha assim sempre facilita. Então, o que é que eu tenho que ter aqui? Eu tenho que ter 3 parâmetros, né?
a área de cada componente de área que eu escolhi, né? Aqui, ó, área 1 e área 2, tá certo? Então, 2 triângulos, né? Então, o que temos aqui, né? O triângulo 1, qual é a área desse triângulo 1? Base vezes altura sobre 2, não é isso? Então, a base, ó, a base é quanto? 4,5 quilonewtons por metro, tá certo? Que é o valor do esforço distribuído aqui, ó, né? Vezes a altura, que é esse comprimento aqui, né? É o comprimento da minha viga. Então, 4,5 vezes 6, né? Dividido por 2, tá certo? Vamos ver quanto é que tá dando isso daqui. Na verdade, essa área aqui... não, é porque esse aqui eu estou olhando, esse aqui é o triângulo 2, né? Então, dá 13,5, né? 4,5 vezes 6 vai dar 27, né? Dividido por 2, 13,5. Esse é do triângulo 2. Do triângulo 1, né? A altura, ó, é 1,5, essa alturazinha aqui, e, né, a base é 6. Então, 6 vezes 1,5, né, vai dar 9, dividido por 2, 4,5. Agora, os centroides de cada área, né, na direção X, que é a que me interessa, né, vai ser o quê, né, pessoal? A gente sabe, né, que o centroide de um triângulo, né, fica a 1/3, né, da sua base, tá certo? Então, aqui, ó, para esse triângulo aqui, ó, se eu considero, né, daqui para cá, né, o centroide seria o quê? Seria 2. Mas eu tenho que estabelecer uma só origem. Então, eu estou trabalhando, ó, com essa origem aqui, tá certo, pessoal? Eu tenho que estabelecer uma origem só e manter para todas as áreas que eu tiver que trabalhar. Então, ó, mantendo essa origem, então a distância daqui para cá, ó, o centroide dessa areazinha aqui, da área 2, é 4, e o dessa areazinha aqui, ó, é 2. E eu tenho um outro parâmetro que é o somatório, né, de x barra, né, que é o centroide individualzinho das áreas, pela área, tá certo? É esse produto. Então, ó, e depois o que é que eu faço? O somatório das áreas me dá a força resultante. E essa relação aqui, ó, né, somatório desse produto x barra vezes A sobre o somatório de áreas vai me dar a posição x barra, né, desse esforço representativo. Então, tá aqui, ó. O somatório deu 18 e a posição deu 3,5 em relação à minha origem. Tá certo, pessoal? Então, eu tenho esse esforço representativo. E com esse esforço representativo, né, com o valor dele e a posição dele correta aí, eu calculo as minhas reações. Tá certo? Aí tá aqui, né? Para calcular as reações. Né? Primeiro, diagrama de corpo livre, pessoal. Isso aqui, que tipo de apoio é esse aqui? É um rolete, né? Tá certo? Então, que reação que eu tenho aqui, pessoal? Quando eu for fazer o meu DCL, que reação que eu tenho que botar aqui? Ou reações? Só uma vertical, não é isso? Normal, Bruce. Isso, só uma reação vertical a Y. Tá certo? Aqui é um pino, né? Aqui a gente representa pino assim. Não? Pois não. Calma aí, eu não entendi como foi que você encontrou o centroide. O centro Aqui, de ó. massa, no cara. É o centroide, tipo. Depois de encontrar os outros dois. Isso, ó. Encontrei os dois aqui, né? Das áreas individuais que eu estou trabalhando. Uhum. Isso aqui tá claro, né? Porque um é 2 e o outro é 4. Sim, isso tá sim. claro, né? Pois é. Aí é questão do equacionamento. Né? Aí, olha, eu vou ter que fazer esse produto aqui, ó. Do centroide de cada uma pela área. Tá certo? Tá aqui, ó. Da área 1 é 9, esse produto, e da área 2, 54. E a formulação, para você encontrar o centroide da área completa, é essa. Né? É o somatório do produto x barra A barra, das áreas individuais. Qual é o somatório? 63. Dividido pelo somatório das áreas, que dá 18. Tá certo? Então tá aqui, ó. 63 dividido 18, dá 3,5. Né? E uma outra coisa que eu peço para vocês, pessoal, e gravem isso daí e vamos adotar esse procedimento. Sempre trabalhem com unidade. Tá certo? Número sem unidade não quer dizer nada.
Tá certo? Então, engenheiro tem que trabalhar com unidade. E aí tá aqui, né? Quando eu faço, ó, esse somatório vai dar 63 kN vezes metro. E o somatório das áreas vai dar 18 kN. Quando eu divido isso daqui, né, fica 3,5 e sobra metro aqui, que é a unidade realmente da distância que eu tenho aqui do meu centroide. Tudo bem? Professor, Pois não. o triângulo 2, como o centroide é 4? Pelo seguinte, o centroide fica a 1/3, né, da base, não fica? Fica assim. Então fica a 2/3 aqui, ó, da altura, né? É divisão aqui. Porque assim, eu botei 4 por quê? Porque eu estou adotando isso daqui como referência, ó. Essa aqui é a minha referência, né? Então, se daqui para cá, ó, daqui para a base, né, para o centroide é 2, daqui, que é a minha referência, que é o que eu tenho que usar aqui no meu x-barra, é 4. Ah, tá. Simples assim, porque eu tenho que manter uma referência, certo? Eu não posso trabalhar, se eu vou trabalhar, não, para essa área 2 aqui eu vou trabalhar com isso aqui como referência e para a área 1 eu vou trabalhar com isso. Não, não existe isso. Eu tenho que manter uma referência. Tudo bem? Poderia também trabalhar com isso daqui como referência. Eu poderia trabalhar com isso aqui como referência, só que aí ia inverter, né? Esse daqui, o do 2 ia ser 2 e esse daqui ia ser 4, ia dar na mesma. Tudo bem? Entendi. Eu não consegui entender de onde saiu aquela outra força, 3,5 kN no triângulo 2. Qual? No triângulo 2, 13,5 kN. Tá, não, ó, porque o triângulo 2 tá aqui, ó. A base, né, é 4,5, não é isso? E a altura é quanto? 6, não é isso? Sim. Então, 4,5 vezes 6 dá 27. Mas a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Né? Então, base vezes altura sobre 2, 13,5. Ah, sim. Tá? Então seria a área. Então, ok. Isso, o esforço representativo daquele triângulo ali é a área dele. Simples assim. Tá? Então, o DCL aqui, pessoal, vai ficar AY e aqui desse lado, ó, BY e BX. E aí, olha só, o BX, pessoal, né? Então, lá não está o DCL, eu achava que estava. Então, aqui eu tenho um AY, né? Imagina que isso aqui é o DCL, e aqui eu tenho um BY, né? E um BX. Sempre representem, pessoal, né? E um BX aqui, tá certo? Pessoal, quando eu fizer o somatório de forças na horizontal, quanto é que vai dar esse meu BX aqui? 0. Né? Só tem o BX aí na horizontal. Então, a minha equação de equilíbrio na horizontal vai dar BX igual a 0. Então, o BX vai ser 0, mas façam. Tá? E para encontrar o BY e o AY, eu aplico somatório de momentos, por exemplo, no ponto A, né? Vou achar um BY, e depois posso aplicar também o somatório de momentos no ponto B, né? Que vai ter o mesmo efeito da somatória de forças na vertical. Vai me dar também o AY. Tá certo, pessoal? Ok? Então, como eu disse, ó, aqui eu apliquei 2 somatórios de momento, mas com uma questão didática também. Aí você disse, não, poxa, professor, o senhor disse que só aplica uma equação de momento. Não, você pode aplicar 2. Eu só estou dizendo que você tem 3 equações de equilíbrio para aplicar. Se você aplicar mais do que isso para o mesmo DCL, você vai ter redundâncias, você vai ter equações linearmente dependentes das outras 3. Tá certo? Então, você pode sim aplicar 3 somatórios de momentos aí, se quiser. Né? Se for conveniente. Né? Mas vão ser essas as tuas 3 equações. Aqui, né, somatório de momentos não serviria muito para o meu BX. Não é isso? Então, apliquei a equação. Então, aqui, de novo, eu poderia ter aplicado um somatório de momentos e depois ter aplicado somatório de forças na direção Y. E achar o AY do mesmo jeito. Tudo bem? Professor? Ok, Oi? professor. E para forças variáveis? Forças variáveis, como assim? Quando a gente vai achar os esforços cortantes, por exemplo, aquele 1500 ali, ele pode ser um X, certo?
E aí vira uma função para poder achar as outras coisas. Só entendi, que eu tenho entendi. dificuldade nessa parte, entendeu? Não, mas a gente vai chegar ainda nessa parte. Isso aí só vai interessar quando a gente for calcular os diagramas de esforços. Para as reações, o método é esse. Você usa os esforços representativos. A gente vai chegar lá nos diagramas de esforço, vai resolver de bastante exercício com isso e vai ficar claro para você. Beleza. Tá certo? Tá bom? Mas esse equacionamento realmente dos esforços, você só vai usar quando for determinar o diagrama de esforços ao longo da vida. Tá? Pessoal, então, olha, né, para a gente não se estender mais, né, eu acho que é um bom ponto para a gente parar aqui, né, e na outra aula a gente já volta falando do diagrama de esforços aí. Eu já vi que tem gente bem curiosa, né, e aí já terminamos, tá certo, o assunto em si, né, e vamos passar para resolver exercícios, tá certo? Então, mais 2 aulas aí vão ser suficientes.